compartilhar aqui. Vamos lá. Vou desligar minha câmera aqui. Então tá aí, pessoal, lá, questões para o simulado Enem, terceira série, história geral, conteúdos baixo Idade Média Oriental e Renascimento. Ok? Então tá aí. Primeiro lá, né? Primeira questão, né? O texto, né? Pregação do Papa Urbano II no Concílio de Clermont, 1095. Então esse é um documento de época, um texto de documento de época, está fazendo referência ao Papa Urbano II, que foi o Papa que organizou o movimento das Cruzadas, deu início, né? Outros papas vieram, claro, no decorrer das Cruzadas, um movimento longo, que durou aproximadamente 250 anos de idade. Então, um evento bastante distante, né? Longo, né? A verdade é essa. Um movimento bastante longo que marcou aí a Idade Média Europeia, certo? Nessa relação de conflito, de guerra, né? Foi um movimento violento, um movimento de guerra dos cristãos contra os muçulmanos. Então, o movimento das cruzadas é um movimento que começa como religioso, né? É um movimento originalmente religioso, uma luta religiosa, uma guerra religiosa, mas que ao longo do tempo passa a adquirir outros desejos, outras vontades, né? Outros objetivos, como, por exemplo, o objetivo econômico, a reativação do comércio entre Oriente e Ocidente. Um outro objetivo é um objetivo social também. A Europa, nesse período, vivia uma concentração de pobres muito grande, né? De mendigos muito grande, de pessoas que não tinham posses muito grande, que viviam como pedintes, né? Como mendigos nas vilas que estavam em processo de ressurgimento dentro da Europa. Isso causava um problema social muito grande. E alguns autores chegam, inclusive, estudiosos, né, do movimento das cruzadas, chegam, inclusive, a justificar a cruzada dos mendigos como uma tentativa social da nobreza de se livrar dessas pessoas pobres que viviam da mendicância dentro da Europa, né? Então, isso também está presente lá. Então, vamos lá, vamos para o texto. Deixai seguir viagem rumo ao Oriente para lutar contra os infiéis, os que outrora combatiam impiedosamente os fiéis em guerra particulares. Deixai partir os que são ladrões para tornarem-se soldados. Deixai viajar aqueles que outrora se bateram contra os seus irmãos e parentes para lutarem contra os bárbaros. Deixai participar do movimento os que outrora foram mercenários muito mal remunerados para que recebam a recompensa eterna. Esse texto é um texto que está adaptado, é um texto bastante interessante por dois fatores. Primeiro fator é que religiosamente a igreja não tem nenhum pudor para separar quem é pecador de quem não é pecador para o chamamento para a guerra, né? Para a convocação para a guerra, tá certo? Então, não interessa o seu passado, se você é ladrão, se você é mercenário, né? O que interessa é que você vá à luta, né? Que você participe das cruzadas, porque inclusive as cruzadas são fonte de salvação, né? Então esse é um primeiro elemento que eu acho que o texto nos deixa claro. O segundo elemento
é como que os árabes, como que os muçulmanos são vistos. Eles são vistos como bárbaros, né? São povos bárbaros. O que é, na verdade, uma interpretação desse conceito, que é um conceito romano, grego, que fazia referência aos estrangeiros. Perceba que no século XI, no final do XI, a palavra bárbaros aqui já não está mais fazendo referência a estrangeiros, mas sim a um povo que deve ser combatido, pois é um povo que vive da barbárie, né? Que vive de forma diferente dos preceitos culturais europeus, que já estão em processo bastante avançado de formação. Tá? A gente pode dizer que o feudalismo, principalmente a partir do governo dos francos, né, do Carlos Magno, de certa forma unificou e padronizou um estilo de vida, uma moral medieval, né, cavalheiresca, né, que a Igreja Católica está reivindicando para lutar contra os muçulmanos, contra os hereges. Ok? Então é isso aí, uma interpretação. Eu vou estar fazendo essa interpretação de cada uma das questões, que serve até como uma revisão também a nossa aulinha, tá bom? Então, vai lá. O texto comprova que o papado via nas cruzadas um movimento teocrático desvinculado das demais intenções, então a gente já viu que outras intenções estavam presentes, político, mas dissociado da intenção de submeter reis e nobres à obediência da igreja, claro que não. A igreja se colocando como líder desse movimento, ela está ratificando a sua posição de autoridade, inclusive junto aos reis, né? Lembrando que na estrutura social e política de organização da Idade Média, o clero ocupa o espaço de liderança no topo da pirâmide. Militar, indiferente ao desejo cristão de libertar Jerusalém, é exatamente o contrário. É militar, mas também é religioso, porque o interesse é libertar Jerusalém e não ficar indiferente. Comercial, alheio ao propósito de resgatar a rota da seda, gravemente ameaçada. Não é verdade, é comercial, mas não está alheio, ao contrário. Os interesses econômicos estão presentes, sim. Claro que não no início, na primeira cruzada de 95, já estava claro, posto de forma clara os interesses comerciais? Claro que não. Mas esses interesses vão aparecer no decorrer dos anos. Religioso, mais relacionado com a busca de soluções para a superação de problemas sociais. Esse que eu acabei de falar aqui sobre os mendigos, por exemplo, que se acumulavam dentro das vilas europeias, é um problema social. Então, de todas as questões, a que melhor representa o momento que nós estamos estudando, que é o momento das cruzadas, é a letra E. Beleza? Então está aqui o gabarito, letra E. Anotem aí, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, gente, é só perguntar, tá bom? Pode interromper aí em qualquer momento. Eu vou até abrir o chat aqui. Não tem letra no simulado? Não entendi. As alternativas não são por letra, elas só são opção para você marcar. Ah, entendi. Não tem letra A, letra B, né? Legal. Não, não Mas tem. tudo bem. Mas só então, se vocês quiserem aí colocar, ela começa com a palavra religioso, né? Então você anota aí só a palavra que começa religioso, você já vai identificar lá depois, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, né? Questão 2. A Baixa Idade Média é um período caracterizado. Então, quais são as características da Baixa Idade Média? Então, letra A, pelas cruzadas, desenvolvimento das cidades, formação da Liga Hanseática e a expansão árabe. Todos esses elementos aqui, eles estão corretos, né? Com exceção de um. Qual é o elemento aqui? Então,
Primeiro vamos identificar a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é aquele período que nós estamos do século X ao século XV. Tudo bem? Então, do século X ao XV, teve cruzadas? Teve. Teve desenvolvimento das cidades? Também. Formação das ligas, que acabaram passando a controlar o comércio, né? A Liga Hanseática, a Liga Teutônica, as guildas, que eram associações tanto de comerciantes como de artesãos para controlar o comércio e a produção manufatureira? Sim. Mas a expansão árabe é anterior, tá certo? A expansão árabe ela data dos séculos 7, 8 e 9. Tudo bem? 7, 8 e 9. Então o que está errado aqui nesse processo é a expansão árabe. Tá joia? Que é anterior à Baixa Idade Média. Estaria dentro da Alta Idade Média. Tá certo? Aqui na questão D, vamos lá. Pela formação dos reinos germânicos, já está errado aí, né? Expulsão dos mouros na Península Ibérica, está correto. Expansão bizantina, está errado. E a tomada de Constantinopla está correta. Então, nessa questão, duas coisas estão corretas, duas estão erradas. A primeira afirmativa, formação dos reinos germânicos, isso data do início da Alta Idade Média, séculos 5, 6 e 7, tudo bem? E a expansão bizantina também data desse período, séculos 5, 6, 7. É o processo de expansão bizantina, lembrando que o auge da expansão bizantina é no governo do Justiniano, que é século 6. Né? O governo do Justiniano está no século 6. É o auge da expansão bizantina. A tomada de Constantinopla está presente, sim, na Baixa Idade Média, porque, inclusive, é a data que finaliza o fim da Idade Média. Né? 1453 é o ano considerado, historicamente, como marco do final da Idade Média e início da Idade Moderna, tomada de Constantinopla. Certo? Aqui na questão, na letra C, pelo movimento das cruzadas está correto. Crescimento demográfico, a gente estudou bem isso, mostrando a relação entre o crescimento demográfico, né, e a produção de alimentos. Com mais alimentos, houve a possibilidade das pessoas se alimentarem mais, pagando menos por isso, porque a oferta de alimentos aumentou, né, e aí o preço caiu. Claro que a gente sabe que isso é uma linha, né, de altos e baixos, né, mas nesse primeiro momento de alto, de crescimento da produção e tal, o preço caiu do produto e aí as pessoas puderam se alimentar melhor, morrer menos de fome, por exemplo, aumento demográfico. Formação das monarquias nacionais, é verdade isso também. As primeiras monarquias nacionais que se formaram a partir de um processo de fortalecimento dos nobres, não é? Que posteriormente viraram reis. Esse processo de fortalecimento dos reis ele foi muito lento, data do século X ainda, dinastia capetingia, no caso da França, por exemplo, né? Guilherme o Conquistador na Normandia, no caso da Inglaterra, Filipe o Conquistador, Filipe II, no caso da França. Então é aquele processo ainda de formação dos estados nacionais, um processo de fortalecimento do rei, que é um momento bastante lento. Ok? E desenvolvimento das corporações, as chamadas corporações de ofício. Nós estudamos as corporações de ofício no nosso último encontro, vimos que é também uma associação feita por mestres e aprendizes, né? O mestre é aquela pessoa que detém todo o conhecimento técnico da manufatura, e os aprendizes, que são geralmente muito jovens. No tempo de hoje chamaríamos de criança, meninos aí de 10, 12, 13, 14 anos de idade, que estão aprendendo o ofício da manufatura, sendo aprendizes dessas corporações, né? Então, as chamadas corporações de ofício. As corporações de ofício,
já entravam já com o sistema de divisão de trabalho, né? Então, a primeira forma de divisão de trabalho quase como uma linha de produção, né? A gente não utiliza a palavra linha de produção, porque essa expressão, linha de produção, ela se popularizou muito para fazer referência ao período da Revolução Industrial, que é aquele período de transformação da manufatura para a maquinofatura. O que é isso na prática, né? Vamos falar aqui rapidamente sobre a Revolução Industrial para a gente entender isso. Ora, a produção, vamos imaginar que a produção, vamos, por exemplo, pegar o sapato aí, que eu gosto muito de falar sobre o sapato aí. Para você produzir um sapato, o que você precisa, né? Você pega lá as medidas do pé da pessoa, do cliente e tal. São medidas muito proporcionais, a produção do sapato ela é artesanal, ela é feita sob encomenda. Não existia fábrica de sapato tal a gente conhece hoje para produção de larga escala. Todo o sapato, isso até bem pouco tempo atrás, tá, pessoal? Vou dizer para vocês que essa tradição existe até hoje, Só que é um trabalho caríssimo, só pessoas muito ricas é que costumam fazer esse tipo de trabalho, mas ele existe até hoje. São sapatos que custam $1.000, $1.500, $2.000, né? Tanto masculinos quanto femininos, assim como os ternos são feitos sob medida, os sapatos são feitos sob medida também. Existe esse trabalho até hoje. Mas esse trabalho ele começa lá com a medida da pessoa, o corte do couro, a costura, coloca a sola, coloca o solado, faz a pintura, enfim, todo esse trabalho ele é dividido em etapas. O que a Revolução Industrial trouxe de novidade nesse processo? Apenas uma coisa, pessoal, apenas uma: o uso da máquina nesse processo. Tudo bem? Então, se antes para costurar eu costurava à mão, agora eu costuro com uma máquina de costura. É uma máquina, tá certo? Se antes eu cortava com a tesoura, que é considerada uma ferramenta dentro da manufatura, agora eu tenho uma máquina de corte, onde eu coloco diversas camadas de couro e passo a máquina de corte e corto vários moldes ao mesmo tempo. Tá certo? Então, esse é o processo de maquinofatura. Professor, isso tem a ver com o Fordismo, que foi desenvolvido no século XX, final do XIX, né? 1890 nos Estados Unidos, 1900, 1910. Não tem a ver não. Tá certo? Por que não? Porque a diferença é que o Fordismo foi a introdução de uma linha de produção, vamos chamar de viva. Né? O que é uma linha de produção viva? Era uma esteira que passava, né? Aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin trabalha muito bem no iniciozinho do filme, a esteira cujas etapas da produção são feitas por trabalhadores que ficam em pé durante todo o processo produtivo e trabalham o produto, manipulam o produto conforme o produto passa pela sua frente. Então ele tem ali um espaço de tempo onde a esteira está passando, ele está manipulando esse produto, passa para um outro trabalhador que finaliza o produto gradativamente até chegar ao produto final, tá certo? Isso é o Fordismo, diferente do que a gente está falando aqui sobre as corporações, que já existia uma divisão do trabalho, mas não era uma esteira, onde as pessoas faziam de forma mecânica, não é? a produção do trabalho. É diferente, certo? Então, nessa questão 2 aqui, o gabarito aqui é a letra C, né? Pelo movimento das cruzadas, é o início da frase para vocês escreverem aqui, pelo movimento das cruzadas, fazerem a correção depois, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vocês podem interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta, tá bom? Aqui, questão 3. Em início do século VIII, o Império Bizantino, tendo à frente Leão Isáurio, encontrava-se abatido diante da expansão muçulmana.
Leão entendeu que as derrotas do império deviam-se à adoração crescente dos fiéis às imagens de santos e resolveu destruí-las. Esse movimento ficou conhecido como, questão muito fácil, né? Sempre que a gente falar em destruição de imagem, né, só tem um movimento dentro da história, apenas um, que trata desse assunto. É o movimento iconoclasta. Tá joia? Então, esse é um movimento bastante tranquilo, um movimento iconoclasta. Sim, está lá no seu material, o movimento iconoclasta, na parte de bizantinos, tá bom? Movimento iconoclasta, movimento dos bizantinos. Tudo bem? Inclusive aqui a gente poderia até conversar um pouquinho sobre isso, né? Aproveitando aqui, ó. Esse item aqui, ó, o item A, o item B e o item C, esses três itens, deixa eu marcar aqui esses três itens, ó. Esses três itens estão fazendo referência aos bizantinos, tá? Esses três itens estão ligados aos bizantinos. Certamente você deve ter acertado sim. Isso aqui foi uma questão que a gente bateu bastante, né? A questão das imagens, né? Então vamos lá. O movimento monofisista, ele tem a ver com a história bizantina? Tem sim. É aquela crença religiosa, né, que se difundiu dentro do Império Bizantino, que afirmava, que defendia a ideia de que Jesus não teve sobressaído, né, ou não sobressaiu na figura de Jesus, na história de Jesus, a figura física, tá? Ou seja, as religiões que adotam o princípio monofisista, algumas seitas que se popularizaram dentro do Império Bizantino, que adotaram a postura monofisista, defendiam que Jesus teve apenas a forma espiritual. Vamos entender isso, né? Para quem tem ainda dúvida sobre esse tema, ok? Só um minutinho, pessoal. Me dê um minutinho, por favor. Só um minutinho. Então, eu estava falando aqui com vocês do movimento monofisista, que é um movimento que defendia apenas a forma espiritual de Jesus. Ah, professor, então quer dizer que os caras não acreditavam que Jesus existiu como carne e osso? Não, não é isso. Eles acreditavam na figura física de Jesus, mas não acreditavam na figura física humana de Jesus, ou seja, nos sentimentos humanos de Jesus, como, por exemplo, ódio, amor, né? O que a Igreja Católica acreditava. Então, para a Igreja Católica, Jesus Cristo foi uma pessoa viva que tinha todas as condições humanas na Terra. Então ele sentia amor, ele sentia ódio, ele sentia fome, ele sentia dor, né? Ele se revoltava contra as pessoas e assim por diante. Então isso são características humanas, vamos dizer assim. Ok? Eu acho que na Europa é assim até hoje. Não, entre os católicos não, e nem entre os cristãos, tá? Cristãos protestantes, nada disso. Entre cristãos não existe isso, ok? Bom, o cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? É aquela junção de poder, né, que se deu dentro do Império Bizantino numa forma de fortalecimento do rei, do poder do rei. Então César é o poder administrativo, vem daquele título honorífico, né, de César, faz referência a Júlio César lá no Império Romano, também muito importante, e papismo, que é o controle do poder religioso. Então César, o papismo é a mistura do poder religioso e o poder administrativo, que pode aparecer também, vamos lembrar disso, é sempre importante a gente lembrar disso, com aquele nome, né, poder temporal e poder espiritual. A união do poder temporal e do poder espiritual. O poder temporal é o poder do rei, é o poder administrativo, e o poder espiritual é o poder religioso. Vamos lembrar dessas duas coisas aí.
E por último, o item C, que é a alternativa que a gente marcou aqui, a iconoclastia, que é o movimento contrário ao culto às imagens. Né? Esse sim é um movimento que existe até hoje. Nas igrejas protestantes, por exemplo, não existe culto às imagens. E essa discussão ainda está bastante presente em algumas religiões neopentecostais, religiões muito novas, que foram criadas nos últimos 30, 40 anos aí. Mas eu não quero entrar muito nessa discussão, porque não vai acrescentar para a gente aqui na nossa aula. Bom, vamos lá. Vamos então dar continuidade aqui. Questão 4. Deixa eu jogar essa questão 4 aqui para baixo. A gente trabalha na tela só. Então aqui, ó. Questão 4. O homem da época, artista, cientista, literato, confunde-se com o próprio Deus pela sua genialidade e criatividade. Então, olha que comparação essa questão já está trazendo para a gente. Né? O homem e Deus na sua condição de produção, de produzir. É muito importante o aluno que está estudando o Renascimento ter cuidado com isso, né? Porque uma leitura desatenta sobre esse tema leva o estudante a achar que os renascentistas, os humanistas, eles eram ateus, no sentido de desprestigiar Deus e desprestigiar a figura de Deus. Né? Isso não é verdade, muito pelo contrário. Porque todos esses pensadores da época viam o ser humano como a obra mais importante da produção divina. Beleza? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Significa que a grandiosidade humana foi feita pelo próprio Deus. Nesse sentido, a ligação entre Deus e o homem. Tudo bem? Então é por aí que a gente tem que caminhar a nossa ideia. Então tem lá, né? Aí continua o texto, né? Lá no finalzinho já. O homem é, como Deus, um artista universal. Certo? No sentido de que a produção humana fica para sempre. Na arquitetura, na escultura, na arte, na produção humana, ela é eterna. E isso é verdade. Inclusive, quando você vai estudar filosofia, né? Quando você vai trabalhar a questão do existencialismo, quando você vai trabalhar o Nietzsche, quando você vai trabalhar o Kant, quando você vai trabalhar esses filósofos mais modernos, na passagem da modernidade para a contemporaneidade, você vai perceber que um elemento de discussão muito forte dessa filosofia contemporânea é exatamente a humanidade, o que nos faz humanos, o que nos deixa eterno, né? E tudo caminha para uma explicação na produção. Então, por exemplo, o que nos eterniza como indivíduos? O que nós produzimos. Por exemplo, os filhos. Os filhos também são produções. Então, um pouco de nós fica nos filhos que temos. Né? Então, isso é uma vertente de pensamento filosófico para a gente entender a questão do existencialismo. Outro é a própria... O Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso, sobre a nossa produção. Né? Um livro, um conto, aquilo que fizemos, né? Aquilo que nos eterniza, né? O trabalho, aquilo que nós produzimos. De certa forma, o Karl Marx também trabalhou esse conceito ao falar sobre o trabalho, né? Dizendo que o trabalho humaniza o homem. Né? E é verdade. Por quê? Porque entendendo o trabalho como uma transformação da natureza, tirando os castores, né? Um dia um aluno chegou para mim e disse, professor, só para descontrair aqui, pessoal. O castor, ele faz represa, então ele trabalha, ele é humano. Só para descontrair. Claro que uma pergunta boba para a aula, mas todo mundo riu na hora. Né?
aí, antes da pandemia e tal, mas eu não esqueço disso de jeito nenhum. Claro que o que o Marx está dizendo é que o homem tem a capacidade de modificar a natureza, né? De pegar algo que está na natureza e modificar aquilo e se apropriar daquilo, né? Então, por exemplo, o bicho da seda. O bicho da seda produz a seda, mas é o homem que pega essa seda e transforma num tecido de alto valor de mercado e se apropria da riqueza que aquele tecido gera. Né? É o Marx falando isso, né? Inclusive, é um elemento que deixa o Marx extremamente pensativo e a gente pode até dizer que é um dos elementos filosóficos básicos do pensamento do Marx, porque a partir daí ele vai teorizar sobre a própria natureza. Né? Quem são os homens que se apropriam da natureza em benefício próprio? Ele vai chamar da burguesia. É a burguesia que detém os meios de produção. Isso? Mas aí também ele se questiona. Ora, mas a natureza não é de todos? Porque a natureza não é uma produção de Deus? A natureza não está posta, ela não é natural, ela não está ali para o uso coletivo. Então, por que as pessoas se apropriam da natureza, né, e outras não? Por que existe a desigualdade para o Marx e para o Engels? Começa na própria apropriação da natureza, né? A chamada apropriação dos meios de produção. Tudo bem? Bom, enfim, andei bastante aí para falar com vocês que é a letra B, né? O humanismo, que é uma característica do período do Renascimento, né? Essa ideia de aproximação, a capacidade humana de fazer coisas maravilhosas está aqui inserida dentro do humanismo. Tá joia? Muito bem. Vamos lá, vamos aqui para a questão 5. Aqui na questão 5, né? Ao final do Renascimento, diversas transformações culturais e sociais ocorridas na Europa entre os séculos XVI e XVII propiciaram o surgimento da Revolução Científica. Esse movimento caracterizou-se pela. Ora, o movimento científico ele é um movimento já do final da Idade Média, mas ele está intimamente relacionado ao Renascimento e ao humanismo no sentido de promover, através da experiência, a experimentação, os cálculos matemáticos, as experiências de laboratório, não é? E a capacidade humana de provar, através de todas essas vivências e essas experiências, a verdade. Né? Provar a verdade, conhecer a verdade. Né? É um campo novo, final do período do Renascimento. A gente pode dizer que o Renascimento ele se finaliza como um movimento transformador com o Renascimento científico, com o René Descartes, do século XVI, com o Bacon, com o John Locke, que vocês estudam muito o John Locke lá na parte da filosofia, e também na parte da história também, mas o John Locke teve uma contribuição enorme para o pensamento científico, né? Então, esses caras, eles tiveram uma contribuição, claro que além daqueles tradicionais que a gente já conhece, já na área da física e da matemática, né? O Nicolau Copérnico, o Giordano Bruno, o Galileu Galilei, famosíssimo, o Isaac Newton, né? No século XVII, já no XVII, o Isaac Newton. Beleza? Então, a questão aí, valorização do espírito crítico e do método experimental. Esse aqui talvez seja o ponto mais importante, tá, pessoal? Método experimental, a ideia de experiência. Tá joia? Por que isso é muito importante e eu gostaria de aproveitar esses minutinhos para a gente fazer uma crítica também a isso, né? Então vamos entender. Veja que nós estamos aí no século XVII, né, para a gente situar melhor. Eu estou em 1650, tá bom? Meados do 17, 1650. Isso é o início de um movimento de cientificismo que vai ter o seu auge, não aqui no 17, ele vai ter o seu auge no 19. Por quê? Porque lá no 19 vai aparecer não. Lá no 19 vai se concretizar, vai se consolidar com o iluminismo, com o pensamento iluminista,
a ideia de que a racionalidade e a experimentação são os dois pilares fundamentais para o conhecimento, né? Para a verdade. Em filosofia, verdade não significa aquilo que está certo, não. Verdade significa o conhecimento, ok? Tudo aquilo que eu conheço é verdade. Então, essa verdade, esse conhecimento, ele só se intitula verdadeiro no momento em que ele pode ser experimentado, né? Ele pode ser comprovado, tudo bem? Ora, vamos pensar então em qual vai ser o impacto disso nos anos seguintes. Número 1, primeiro impacto, o fortalecimento da ciência. Número 2, a criação e fortalecimento dos centros de ciência. Eu estou falando dos laboratórios, eu estou falando das universidades, eu estou falando dos professores. Mas, por outro lado, o que isso matou? Isso matou todo o conhecimento e produção natural, comum, do senso comum. Então, por exemplo, a ciência indígena, né? A ciência indígena fundada na experimentação, o uso da raiz A, da raiz B, da raiz C para curar uma doença, tudo isso é colocado em xeque. Tudo isso é desmistificado, tudo isso é destruído, tá certo? Destruído. Então, esses elementos que são elementos culturais, que são primitivos, que estão presentes no mundo todo, na África, na Ásia, na América, passam a não ter mais validade. E a ciência passa a ser um elemento de poder, tá certo? Isso é muito importante a gente fazer essa análise. Um elemento de poder político. É exatamente o que a gente está vivendo hoje na pandemia. Ora, quem são os países que lideram o processo de luta contra a Covid-19? Aqueles que detêm o conhecimento e o poder da experimentação científico, racional. Tudo bem? Isso aí é uma questão mais filosófica. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, porque já me indicaram aqui 5 minutos. Então, ó, questão 6. A obra Corpus Juris Civilis. Opa, tá aí, letra C, Justiniano. Essa é uma questão bem fácil para a gente, o Justiniano. Tá? Império Bizantino. Maomé, vamos lá. Idade Média Oriental, né? Sobre os princípios da religião islâmica fundada pelo profeta Maomé, é correto afirmar. Teve influência das religiões judaica e cristã, que pregavam o monoteísmo e a crença na existência de uma vida pós-morte. Letra E. Joia? E a última questão para finalizar aí o nosso encontro, ainda sobre o renascimento científico, né? Podemos afirmar que o espírito crítico do homem renascentista partiu para a ciência experimental, faz até referência à questão anterior, a observação, né? Muito legal isso. O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já era um cara ligado à observação. Inclusive, não sei se vocês sabem, o Aristóteles é considerado o pai da biologia, né? Porque é ele que começou a criar as nomenclaturas que a gente utiliza até hoje, tá, pessoal? Para classificar seres vivos, tá? Foi o Aristóteles isso. 2.000 anos atrás, não, 2.500 anos atrás. A fim de obter explicações racionais para os fenômenos da natureza, os fenômenos que envolvem o humano, tá bom? Então aqui letra D de dado aqui, essa alternativa. Ok? Muito bem, pessoal. Tá finalizando aqui já a nossa aula, vai cair em 2 minutinhos aqui. Galera, é isso por hoje, né? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Ok. Na nossa próxima aula, eu vou retomar com vocês a matéria, né, o conteúdo. Deixa eu só abrir aqui rapidinho para dar uma olhada no que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Só um minutinho. Ah, beleza. Nós vamos trabalhar na próxima aula, que vai ser amanhã, as ideias de... não, isso aqui a gente já viu. Então, deixa
eu voltar aqui na frente B. Frente B. Ó, vamos trabalhar a frente B, tá, pessoal? Na frente B nós vamos trabalhar, deixa eu abrir aqui. Ó, aqui nós vamos trabalhar o pós-Primeira Guerra Mundial, estados totalitários. Pós-Primeira Guerra Mundial, estados totalitários. Tá bom? Então a gente se vê até lá. Um abraço, pessoal. Fique com Deus aí. Até lá. Valeu.